Você foi lá, criou sua loja virtual, cadastrou os primeiros produtos, colocou dinheiro no tráfego e achou que o ROI 10 ia chegar. Hoje eu separei os 7 principais erros que eu vejo os lojistas cometerem e acabam travando suas lojas virtuais. O primeiro erro que eu vejo acontecer, inclusive é um dos mais básicos, a pessoa monta uma loja virtual e acha que pronto, agora ali ela não precisa fazer mais nada, que a loja vai estar mostrando os produtos dela para outros lugares e que todo mundo vai estar vendo. Já ouvi falar onde o aluno chegou para mim e disse: cara, Reginaldo, minha loja já está pronta, agora eu já estou na Avenida Paulista. Então, agora é só eu colocar os produtos lá que tudo vai ser vendido. O movimento vai acontecer, a gente vai ter muita gente passando na loja e tal, muitas visitas, mas só que não é bem assim. As consequências que a gente percebe são, primeiro, o cara queima o orçamento gastando onde não deveria no início. Segundo, ele passa a ter um CAC alto, até por conta dessa queima de orçamento aí. Terceiro, a conversão dele é lá embaixo, porque ainda não tem nada validado e acaba forçando o tráfego. Quarto, ele fica frustrado. E quinto, ele acaba achando que o e-commerce não funciona. Antes de trazer tráfego pago, a gente tem que configurar os pontos importantes da loja para que a gente tenha o rastreamento sendo feito corretamente, o traqueamento desses visitantes que vão chegar. A gente tem que validar as ofertas e verificar se elas fazem sentido, organizar a margem de lucro que esses produtos estão dando para ver se está valendo a pena a venda nesse valor que está fazendo, fazer as ofertas de frete, parcelamento, conferir o parcelamento como está, verificar se já tem antifraude, se a gente vai ter um gateway de pagamento que faça garantia caso haja fraude. E vários outros pontos para se analisar e colocar o e-commerce de fato com visitas acontecendo. O tráfego passa a ser algo para alavancar o que a gente está fazendo de certo. Quando a gente tem algo mal estruturado e a gente faz o tráfego pago, ele só vai destacar o nosso erro e não vai trazer resultado. O segundo erro que a gente percebe é que lojistas acabam olhando para loja virtual ou e-commerce como se fosse um mercado tradicional. É muito diferente uma loja virtual de uma loja física. A operação é diferente. Por exemplo, não faz sentido numa loja virtual a gente ter vários SKUs. A gente precisa ter uma quantidade menor de SKUs porque a gente vai precisar gerar material para todos esses. E as pessoas não vão estar ali para experimentar essas roupas, não conseguem tocar, não conseguem sentir o cheiro. Então a gente tem vários pontos em que acabam sendo diferentes da loja física. E é importante que a gente tenha profundidade de estoque. Por quê? Porque quando a gente conseguir acertar e entender qual a oferta funcionou, a gente vai focar nela e a conversão daquela página vai ficar firme, as análises de campanha vão estar boas, os algoritmos vão começar a entender que aquilo ali está fazendo sentido e ali a gente vai ganhar escalabilidade. O terceiro erro é a gente ter tráfego sem ter estrutura. Por exemplo, a gente não cria o pixel do Meta, né? Facebook Meta, e do Google, a gente não cria o pixel do Pinterest, a gente não cria o pixel das outras plataformas que a gente acaba usando aí para fazer os anúncios, e a gente com isso não consegue fazer um remarketing, um retarget em cima desses visitantes que vão chegar para a gente. Então a gente às vezes vai ter o cara vindo até a nossa página, indo até o nosso carrinho e depois a gente não consegue pegar ele de novo. E o que acontece? Além disso, a gente normalmente não tem um CRM ou uma estrutura de relacionamento com esse cliente, a gente passa a não ter também um funil estruturado onde a gente consegue estar ali colocando cada visitante ou cada seguidor, audiência, né, em si, como em seu nível de conscientização, para que a gente possa estar fazendo contato e relacionamento com ele, impactando com ele no momento certo dele. E isso acaba gerando decisões no achismo, orçamento acaba sendo pulverizado e nada sai para o lado certo, e a gente acaba tendo crescimento instável. Às vezes a gente vai vender muito, às vezes a gente vai vender pouco, sem entender o motivo disso. O quarto erro que eu percebo
e que a gente consegue identificar aqui também é que o frete acaba sendo mal planejado. A gente tem, por exemplo, centro de distribuições no Espírito Santo, onde o cara vende bem no Sudeste, mas aí ele faz um frete grátis para o Brasil todo, no mesmo valor. Aí ele vai vender lá para o Pará, para pagar 70, 80 reais de frete, com ticket médio de 250 reais. Acaba não fazendo muito sentido. Encarece o frete, encarece a operação num todo, e quando ele vai analisar, ele não analisa por região, ele acaba analisando no montante. E aí ele não consegue identificar que ele está perdendo dinheiro vendendo para longe, perdendo margem de lucro. Quando a gente fala em estruturar o frete, a gente está falando em que sentido? A gente precisa ter uma estratégia de frete grátis por região, onde a gente tenta separar cada região. A gente precisa fazer análise disso para que a gente tenha lá claramente quais são os locais e quais são os valores que a gente tem que cobrar desse frete, porque ele tem que entrar em uma porcentagem, ele não pode ser, né, uma porcentagem aleatória, para lá eu vou botar esse preço, para cá tem que fazer sentido. E até as campanhas também tem que estar acompanhando esse frete aí, para a gente poder conseguir analisar e fazer sentido a oferta. A gente precisa de uma oferta que seja boa. E outro ponto é a gente conseguir se basear no ticket médio. Se a gente tem um ticket médio de R$ 299, não faz sentido nenhum eu colocar frete grátis acima de 250. O frete grátis tem sempre que puxar o ticket médio para cima. Então, se eu vendo para o Rio ou, sei lá, para São Paulo e o nosso ticket médio lá é 499, por que eu vou fazer frete grátis de 299? Eu já estou vendendo com o ticket médio maior. O frete grátis é para gerar o benefício para o cliente, mas é para a empresa também ter um ganho no ticket médio. E o benefício que a gente acaba ganhando com esses ajustes no frete é que a gente passa a ter uma margem saudável, a gente passa a ter um crescimento com lucro, a gente aumenta o ticket médio da loja virtual, porque a gente sempre vai estar pensando, né, em estar ali com ele um pouco maior, e a gente passa a ter uma previsibilidade financeira correta. O quinto erro que a gente identifica é o dono ser o gargalo da operação. Ele acaba puxando para ele as responsabilidades e tudo tem que passar por ele. Por exemplo, às vezes precisa aprovar um criativo e o texto da legenda depende do dono aprovar. Então ele passa a não delegar, a equipe fica ociosa porque tudo depende da aprovação deles. A gente acaba tendo aí uma sobrecarga em cima desse proprietário. E o e-commerce é simples de delegar, não é complicado. É lógico que tem que ter um trabalho, tem que estar acompanhando, mas não é algo complicado de se fazer, dá para se fazer com facilidade. Muitas pessoas cometem esse erro. A gente sempre orienta os lojistas a criarem processos, metodologias e processos para que a equipe possa estar produzindo sem depender deles estarem autorizando tudo. É lógico que tudo tem que passar pela análise, mas a gente não precisa que tudo fique travado na responsabilidade de uma única pessoa. Precisa ser delegado. Com essa delegação, a gente passa a ter a pessoa mais alta, né? Ou a pessoa que pensa pelo negócio como um todo, mais disponível para olhar para a parte estratégica, que é o que mais importa. Com esses ajustes, a gente passa a ter mais tempo, mais organização e mais facilidade para escalar. O sexto erro é depender de plataforma alugada. Quando a gente fala plataforma alugada, a gente está se referindo ao WhatsApp, ao Instagram ou redes sociais e aos marketplaces. Essas plataformas a gente usa, são necessárias, vão trazer visitantes, audiência, tudo isso que a gente precisa, sim, de fato. Mas a gente tem que ter a nossa loja virtual. Porque amanhã ou depois esses caras mudam comissão, eles criam novas taxas, eles criam novas regras de entrega do produto, eles vão lá e mexem na reputação da loja. Então a gente acaba ficando na mão das decisões que eles tomam. E com a nossa loja virtual a gente consegue fazer a nossa regra, seguir o nosso padrão e mostrar para o mundo a nossa essência. Como gostamos de trabalhar, como gostamos de atender e tudo que podemos oferecer para o cliente. E agora, finalmente, o sétimo erro. A gente acaba vendo lojistas que não se preocupam com um plano de escala. Eles acabam vendendo só quando tem liquidação ou promoção
eles não montam uma esteira de produto, eles não fazem um orçamento para continuar no período, então acaba o orçamento, acaba as vendas, e eles acabam não tendo retenção e recorrência desses clientes e audiência que já veio fazer contato com eles. A consequência disso é um faturamento irregular, baixa margem de lucro e falta de previsibilidade no negócio. O lojista tem que se preocupar em montar uma esteira de produtos, ter um plano de escala organizado, onde ele vai conseguir impactar o cliente que comprou uma bermuda agora com uma camisa e ter uma estrutura de orçamento que vai funcionar durante todo o período, estando ele funcionando bem ou não, para que possa ser ajustado e assim o algoritmo conseguir entender realmente como a quem deve alcançar, qual público deve atingir. É importante que o lojista tenha uma esteira de produtos montado, que ele faça lançamentos e ações, não só de promoções, não só de liquidação, mas de trazer esse cliente que já comprou com ele uma vez para estar ali de novo comprando e vendo os produtos que chegaram, para que a gente trabalhe os produtos antes que eles precisem entrar em promoção e com isso ter maior recorrência e maior retenção no relacionamento com esse cliente. E para recapitular o que a gente falou aqui hoje, eu trouxe os 7 principais erros que eu vejo lojistas cometerem, sendo o primeiro erro, achar que montar a loja já é o suficiente para vender. O segundo erro, pensar como loja física, trazendo vários produtos com pouco estoque, pouca profundidade de estoque. O terceiro erro, investir em tráfego sem antes ter uma estrutura validada. O quarto erro, não proteger margem no frete, deixar o frete de forma aleatória sendo para todo o Brasil. Quinto erro, ser o gargalo da própria operação. Sexto erro, depender de plataformas alugadas. E sétimo erro, não ter um plano de escala bem montado. E você já cometeu ou comete algum desses erros? Já pensou que pode ter algum erro escondido na sua loja virtual que você ainda não conseguiu identificar? E quer descobrir de fato o potencial da sua loja virtual? Clica no link que está no primeiro comentário aqui fixado, que eu vou te ajudar com um diagnóstico gratuito.